Amigos, meus irmãos em Cristo, vamos reservando o nosso espaço no nosso coração e mente para os ensinamentos de Jesus e as reflexões de Emmanuel, que nos ajuda a compreender melhor e pôr em prática no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a nossa ida ao templo interno, esse local em que o Evangelho nos convida a frequentar, nos convida a estar presente para ir ao encontro de Jesus. E como é que a gente pode edificá-lo, esse templo íntimo? O nosso templo interno, um lugar à parte, onde estejamos, todos nós quando estamos sobrecarregados, ou nós estejamos passando por dificuldades em relação às atividades externas. Então, todos nós, quando estamos no dia a dia, nós sentimos às vezes cansados, sobrecarregados. Às vezes a gente se sente um pouco angustiado. As muitas atividades nos tomam um tempo excessivo e nós nos sentimos cansados, esgotados, necessitados de novas energias, de novas vibrações. Isso acontece com todos nós, né? Não só de novas energias e vibrações que nos mantêm fisicamente equilibrados, mas, sobretudo, das energias mentais e emocionais. E da mesma forma que a vida, o Evangelho é uma lei divina que está presente em todos os locais. Uma boa maneira de entendermos o movimento da vida é olharmos para a natureza, né? Nós vamos perceber a inspiração, a expiração e inspiração. Um círculo em que nós nos assimilamos e internalizamos coisas, e um círculo onde externaliza da mesma forma que precisamos nutrir o nosso veículo físico, nós precisamos também nutrir a nossa alma. Mas não só são as paisagens, os lugares, né? Às vezes as caminhadas na natureza, né? Essas paisagens externas que vão caracterizar esse templo íntimo. É preciso que a gente construa o nosso templo íntimo, que a gente tenha acesso àquele local interior, que independente das circunstâncias externas, das situações que nos encontramos, nós possamos recorrer a ele. E muitas vezes não temos o tempo para irmos a um desses locais, né? Um templo físico. Muitas vezes estamos passando por situações em que a gente não pode abandonar as nossas atividades externas. Mas mesmo nessas circunstâncias, nós podemos se encontrar e edificarmos um templo íntimo e recorrer a ele, sobretudo porque nesse local nós podemos pleitear um encontro com Cristo internamente dentro de nós. E como é que nós podemos trabalhar isso, né? Como é que nós vamos poder trabalhar tudo isso em nós? Aí nós temos dois elementos que nos ajudam a edificar, né? A construir esse templo interno. As nossas emoções e os nossos pensamentos. São os instrumentos, ferramentas com as quais edificamos nosso templo íntimo. Na parte das emoções, as emoções de esperança, de fé, as emoções de amor, de perdão, de tolerância. Todos esses elementos são como as paredes do nosso templo íntimo. A parede protege, da mesma forma, nossas emoções funcionam como parede. Então, é muito difícil, né? É muito difícil deixar que o ódio, né, tome conta de nós, né? As emoções de amor, de ódio tome conta de nós, né? Se a gente está alimentando essas emoções de perdão, de amor, de tolerância, né? Então essas paredes íntimas, elas nos dão proteção. Ela funciona como defesa, né?
E muitas vezes é muito difícil deixar que o ódio invada nosso coração se nós estamos com uma parede da gratidão edificada, né? A gratidão é um sentimento que vai evitar que esse ódio, né, nos domine. Então, na edificação do nosso templo íntimo, lembremos que é importante colocar as nossas emoções como pilares. Então, elas é que vão dar sustentação a essas paredes. E isso é um exercício. A gente aprende a fortalecer. E quanto mais a gente vai ao encontro dessas emoções, mais a gente fortalece essas paredes, né? Que nos protege, que nos dá uma disposição melhor para serenar a nossa alma. E a parte da beleza, dos adornos, são os nossos pensamentos. É ela que vai embelezar o templo íntimo, né? As nossas ideias, as ideias nobres, os pensamentos edificantes, as boas leituras. Então, esses pensamentos, esses ideais, eles vão dar essa beleza a esse santuário íntimo, a esse templo íntimo. Vamos ler aqui o versículo de Marcos, né, na reflexão de Emmanuel, que Emmanuel intitulou Lugar Deserto. E ele lhe disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorece a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situado dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo isolamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros e às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, a mensagem de Emmanuel, ela nos convida a edificar o nosso templo íntimo, né? Ela está convidando aqui a essa edificação no templo íntimo, né? Nos esclarecendo que não é os mosteiros, templos religiosos, né? Ali não está nosso altar íntimo. Esse altar íntimo é construção de cada um na sua intimidade, para que onde quer que estejamos, está ali o templo onde podemos, né, silenciar e ter esse encontro com Jesus, né? Ele diz que é indispensável que se torne a aprender o caminho do lugar à parte,
em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Então, é indispensável essa construção, né? E agora, mais do que nunca, no momento dessa pandemia, onde muitas vezes não, os templos ficaram fechados, né? E muitas pessoas se sentiram necessitadas da presença de Jesus, quando, né, essa necessidade pode ser suprida quando, né, construímos esse templo íntimo, esse santuário divino, e em qualquer lugar, em qualquer momento, onde quer que estejamos, nós podemos ter esse encontro com Jesus, né? E reabastecer as nossas energias, né? Ter esse repouso de tantas angústias, de tanto cansaço, né? De tantas dificuldades inerentes ao planeta e ao nosso estágio evolutivo. Então, ele está nos orientando aqui a edificação desse templo, onde a gente pode buscar esses recursos no momento que a gente sentir necessidade, a qualquer momento, né? E não aguardando os templos de pedra para recompor as nossas emoções, as nossas energias emocionais e mentais, né? E Jesus já recomendava isso quando ele encontrou com a mulher samaritana, né? Ele disse que dias virá em que não é necessário ir aos templos de Jerusalém para, né, louvar a Deus, né, para estar com Deus, mas que ia ser a qualquer momento. Jesus já previa tudo isso, né? Então hoje nós estamos em um momento onde não podemos estar aglomerados, não podemos estar juntos, não podemos estar nos templos, mas isso não impede de estarmos no nosso templo íntimo e podermos estar com Jesus, né? Então vamos pensar nisso, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por receber da espiritualidade maior todas as bênçãos que necessitamos, independente de estarmos longe dos templos, de não estarmos aglomerados em oração, mas em qualquer lugar que estejamos, nós podemos estar com Jesus recebendo a ajuda que necessitamos, o passe, o socorro espiritual, o atendimento que nós necessitamos. Podemos receber em qualquer lugar. Que a gente não duvide disso. Que todos tenham uma excelente noite, uma noite que nos restaure nossas forças para amanhã voltarmos para a luta do dia a dia mais otimista, mais confiantes, né? Que possamos nos manter com os protocolos da saúde, de lavar as mãos, usar o álcool em gel, as máscaras, a vacina, o distanciamento social, tudo isso ainda é importante para nos mantermos saudáveis fisicamente. E vamos construindo o nosso templo íntimo, trabalhando as nossas emoções, os nossos pensamentos, edificando os pensamentos no bem, na confiança, na paz, para que esse templo esteja fortalecido nos alicerces do amor, do perdão, da gratidão, da fé e da esperança. Então desejamos a todos muita paz, que o Mestre Jesus continue conosco, pernoitando em nossos lares, nos assistindo, não só nós encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados, que porventura estiverem ligados a cada um de nós. E a equipe que trabalha no Centro Espírita João Moreira Rego, os espíritos superiores, abraça a todos, desejando muita paz. Eu tenho um amigo sincero
e eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,